Bom, pessoal, eu vou fazer a correção aí, né, da última aula. Tá fazendo a correção com vocês aí. E a nossa primeira função, que foi pedida ali para cá, para construir o gráfico e fazer uma comparação entre as 4 funções que foram fornecidas aí. Bom, como não foi fornecido o valor de x, vamos padronizar e usar em todas elas, no eixo de x, os valores de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá, mas vocês podem me questionar, professor, mas eu não usei, eu não fiz esses valores. Não tem problema nenhum. O que importa é o gráfico, tá? Mas eu estou passando para vocês esses valores para ficar de uma maneira mais simples e uniforme, aí, uma coisa padronizada para ficar mais simples para vocês. Ok? Então é o seguinte, pessoal, na primeira função, então nós temos aqui y igual a x menos 2. Vamos utilizar nos valores de x, os que eu falei para vocês. Primeiro vamos encontrar os pares ordenados, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Para a gente descobrir os valores do eixo de y e construir o gráfico. Então, primeiro aqui, nós temos a função y igual x menos 2, certo? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Meu valor fixo é esse menos 2. Então, ele vai aparecer em todos os casos, tá? Porque ele é o meu valor fixo. Como nós vimos aqui, a nossa variável é x. Então, nesse caso, as variáveis são menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, vou substituir por menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí, o que eu faço, gente? Simplesmente eu vou resolver o cálculo, tá? Menos 2 com menos 2, menos 4. Menos 1 e menos 2, menos 3. 0 e menos 2, menos 2. 1 menos 2, menos 1. 2 menos 2, 0. Então, se vocês notarem, gente, o que aconteceu aqui com meus valores? Do menos 4 ele foi cair para o 0, então meus valores no eixo de y, que é o resultado disso aqui, eles estão aumentando. À medida que eu aumento os valores de x, os meus valores no eixo de y também aumentam. Então, isso aqui a gente vai chamar de uma função crescente, conforme nós tínhamos visto anteriormente, certo? Se ele é uma função crescente, pessoal, então o gráfico ele vai ter que ser naquele sentido assim, ó, nesse sentido aqui. Vamos construir o gráfico. Então, os valores aqui para o eixo de x, nós temos quais? Menos 2, menos 1, o 0 que é o centro, 1 e 2. Valores para o eixo de y, nós temos somente quem? Os valores negativos. Então, esses valores negativos nós temos menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. E o 0 que fica aqui no meio. Então, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. E agora o que eu faço? Eu vou ligar os pares ordenados. Então, menos 2 com menos 4, menos 2 do x com menos 4, menos 1 do x com menos 3, 0 e menos 2, 0 e menos 2, certo? Depois, 1 e menos 1 e 2 e 0. 2 e 0. Notem que esse meu gráfico ficou nesse sentido. Então, se vocês puderem observar isso aqui, gente, o que aconteceu? A minha função é crescente, né? Mais uma vez eu mostro para vocês que ela é crescente porque o gráfico foi nesse sentido. Se fosse decrescente, ela iria no sentido inverso, ok? Bom, então aí nós finalizamos a primeira função e o primeiro gráfico. Vamos para a segunda. Na segunda função, nós temos ali y igual a x. Tá, então, os valores de x que nós vamos utilizar são os mesmos, que é o padrão aqui que eu falei para vocês. Nós vamos padronizar nessas atividades. E aqui a função é definida por y igual a x. Então, isso significa que todo valor de y vai ser o mesmo valor de x. Se o x aqui é menos 2, então aqui o y é menos 2. Se o x é menos 1, o y é menos 1. E assim por diante. Então, 0, 1 e 2. Por que ele só é o mesmo de x? Porque a função forneceu isso. Então, eu só tenho um valor, só variável. Eu não tenho nenhum valor fixo. Então, o valor variável é só o x aqui. Então, quer dizer que para qualquer valor que eu mudar e colocar um valor de x, vai ser o mesmo de y. Tá pronto. Agora, nós encontramos os pares ordenados. Então, vamos verificar o que é essa função aqui. Do menos 2 foi para o 2, da mesma forma que do menos 2 foi para o 2 aqui. Então, isso aqui demonstra que nós temos uma função crescente. Tá, gente? Então, também é uma função crescente. Por quê? Porque aumenta os valores de x, aumenta os valores de y, certo? Agora, no gráfico, gente. No gráfico, eixo de x, eixo de y. Menos 2 aqui,
Menos 1, 0, 1 e 2. Eu tenho 1 e 2 no y, menos 1 e menos 2 no y. E agora o que eu vou fazer? Simplesmente unir esses pares. Menos 2 com menos 2, menos 1 e menos 1, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2. Notem que o meu gráfico também foi nesse sentido. Eu não ficou muito certo aqui, porque minha escala não ficou um pouco afastada, mas o importante são os valores e vocês saberem que o gráfico está nesse sentido. Então, se ele está nesse sentido, mais uma vez eu mostro para vocês que essa função ela é uma função crescente, certo? E comparando uma com a outra, embora os valores sejam diferentes aqui nas funções, os gráficos são semelhantes, ou seja, todos eles estão no sentido crescente. Aumenta o valor de x, aumenta o nosso valor de y. Beleza, pessoal? Tá, agora dando sequência aí. Na próxima questão, vamos utilizar também para o eixo de x os nossos valores de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, certo? Na minha função, y igual a x mais 2. Qual o valor que eu tenho fixo, pessoal? O meu valor fixo, no caso, é o 2. Então, ele vai aparecer em todos, porque ele é fixo, né? Ou seja, mais 2 em todos eles. E o variável é somente o x. Então, esse variável é o valor que eu vou trocar, eu vou mudar. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí, o que eu faço, gente? Simplesmente eu vou resolver da maneira que eu fiz nas questões anteriores. Menos 2 com mais 2 fica 0. Menos 1 mais 2 fica 1. 2 mais 0, 2. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. Notem que do 0 ele foi para o 4. Então também houve um aumento no eixo de y na mesma medida que eu aumentei o eixo de x. Então isso também eu posso dizer que ela é uma função crescente. Então até agora todas as nossas funções que nós vimos aqui, todas elas são crescentes. Então isso aí é, no caso, o que eles têm em comum. Na hora de construir o gráfico, eixo de x, menos 2, menos 1, 1 e 2, o 0 está aqui no meio. Nós temos 0, 1, 2, 3 e 4, 0, 1, 2, 3 e 4 no eixo de y, e aqui o de x. E aí eu vou ligar menos 2 com 0, menos 2, 0 e menos 2. Menos 1 e 1, menos 1, 1, 0 e 2, 0 e 2. 1 e 3, 1 e 3. 2 e 4, então, por fim, 2 com o 4. Olhem a nossa função aqui. Então, mais uma vez, o gráfico aí, indo no sentido positivo, isso demonstra que a nossa função também ela é crescente. Certo, pessoal? E na última questão aí dessa nossa atividade 13, nós temos a função definida por y igual a x mais 4. Vamos utilizar para o eixo de x os mesmos valores de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Y igual a x mais 4, ok? Então agora o que nós vamos fazer? Fixo mais 4. Em todos eles, ele é o fixo, porque ele não muda. E o variável? O variável é x. Então se o meu variável é x, ele só vai mudar esse valor de x. Então aqui é menos 2, aqui é menos 1, 0, 1 e 2. E aí o que eu faço, gente? Vou resolver. 4 menos 2, 2. 4 menos 1, 3. 4 mais 0, 4. 4 mais 1, 5. 4 mais 2, 6. Se vocês observarem, o que aconteceu aqui no eixo de y? Subiu também. À medida que aumentou o eixo de x, do menos 2 para o 2, aumentou do y, do 2 para o 6. Então, isso aqui também pode chamar de função crescente. Então, todas elas são funções crescentes. Ah, mas e o gráfico? O gráfico ele vai mudar só na questão dos pares ordenados, mas o gráfico vai ter que ser no mesmo sentido que essa anterior. Então, vamos verificar aqui. Eixo de x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eixo de y, nós temos 2, 3, 4, 5 e 6. Menos 2 com 2, então está aqui. Menos 1 com 3, 0 e 4, 0 e 4, 1 e 5, 2 e 6. E aí está feito o nosso gráfico. Então, se vocês notarem, todos os nossos gráficos, eles têm em comum o quê? Todos eles vão no mesmo sentido. Então, todas as nossas funções são funções crescentes. É isso que o problema pede. O que todas essas funções têm em comum?
todas elas são crescentes em relação ao gráfico cartesiano. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender bem aí, tá bom? Na próxima aula aí a gente vai estar fazendo uma revisão de todo o conteúdo de função afim, tá? E espero que vocês acessem lá o plantão de dúvidas que eu estarei à disposição. Certo, pessoal? Até a próxima.